Você já assistiu alguma coisa que te fez pensar que já viu aquilo em outro lugar? A verdade é que existem muitas cópias de desenhos famosos por aí. Wait, what? E quando as pessoas falam em animações infantis para crianças realmente novas, muitos pensam imediatamente em Peppa Pig, porque esse é um dos desenhos pré-escolares mais famosos. Então é lógico que haveria cópias do programa da Porquinha feitas para surfar na popularidade dela, e uma dessas cópias se chama Hippo Kid Games. Enquanto Peppa Pig é uma série animada, Hippo é uma franquia de jogos infantis, como seu nome deixa bem claro. Todos esses games são feitos para celulares e têm semelhanças bem suspeitas com o mundo de Peppa, principalmente quando olhamos para a personagem principal dos jogos. Ela é uma garotinha que se parece muito com a Peppa, muitas vezes em cenários que parecem ter sido completamente retirados do desenho dela. A grande diferença é que ela é um hipopótamo em vez de um porco, mas mesmo assim a sua cor é rosa, o que faz qualquer um compará-la com a Porquinha. Muitas crianças novas, inclusive, devem ter começado a jogar um dos jogos da franquia por pensar que encontraram um jogo oficial de Peppa Pig. Impressionante como tiveram coragem de fazer uma cópia tão descarada da Peppa, não é? Mas o mais impressionante é que essa é apenas uma das 9 cópias bizarras que você não conhecia de animações famosas. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Esquilo Intranquilo. Quase todo mundo assistiu a Bob Esponja pelo menos uma vez na vida. Mas e quanto a Esquilo Intranquilo, que ganhou episódios entre 2011 e 2013? Nesse desenho, vemos as aventuras de um esquilo atrapalhado que trabalha em um supermercado como empilhador e vive se metendo em confusões junto do seu melhor amigo Dave, um gambá meio tapado. Além disso, ele trabalha com um cara rabugento chamado Nester. Isso está te lembrando alguma coisa? Talvez a vida da esponja atrapalhada que trabalha em um restaurante como cozinheiro e vive se metendo em confusões junto do seu melhor amigo Patrick, uma estrela do mar meio tapada e que trabalha com um cara rabugento chamado Lula Molusco. As semelhanças são muitas, isso é inegável, mas esse desenho não é uma cópia completa, tendo também seus méritos. Por exemplo, Skerd, o personagem principal, não é uma cópia completa do Bob Esponja. Apesar de eles serem muito parecidos, ele tem suas próprias características, tendo problemas de ansiedade e uma fobia intensa de germes. A recepção do desenho foi bem dividida, com alguns achando o programa bem sem graça e outros acreditando que ele é engraçado para as crianças. O curioso é que a série adapta um livro infantil de mesmo nome, mas não é muito fiel ao material de origem. Parece que o show se inspirou tanto em Bob Esponja que esqueceu de se inspirar em si mesmo. Chiptila. Uma animação que ninguém realmente tem dúvidas de ser uma cópia é Chiptila. O seu lançamento em 2023 foi recheado de polêmicas por um simples motivo. A série se parece muito com Bluey, muito mesmo. Desde os personagens até a aparência de cada cenário. Sério, a casa dos personagens principais até pode ser confundida com a residência da família Hiller. Esse desenho dos Estados Unidos é sobre o Chip, uma jovem chinchila que estuda em casa e passa os episódios fazendo coisas como aprender sobre o mundo e brincar. Por acaso, ele é da cor azul, o que não ajuda em nada a evitar comparações com a cachorrinha azul mais famosa da Austrália. Todo o resto da família dele também não se esforça muito para ser diferente da família Hiller. As duas grandes diferenças são que a irmã do Chip, que seria o equivalente a Bingo, é mais velha e o Chip tem um irmão bebê. Agora, os pais? Eles são muito parecidos com Bandit e a Tilly. Além de ser azul, assim como o Bandit, o pai de Chip tem o mesmo estilo descontraído e piadista. Enquanto isso, a mãe tem a mesma cor que a irmã do Chip. Parecido com como a Tilly tem as mesmas cores da Bingo. Ela também é muito sábia e sempre sabe como dar um bom conselho aos seus filhos. Do mesmo jeito que a Tilly. A gente aposta que você quer nos dizer o que acha dessas cópias. Se for verdade, é só você comentar aqui embaixo o #cópia para que a gente leia a sua opinião. Don Quixote. Não importa quantos anos se passem, a franquia do Shrek vai continuar sendo adorada. Tanto que um novo filme está previsto para ser lançado em 2027. Mas vamos ter que voltar para 2007, o mesmo ano em que o terceiro filme de Shrek foi lançado, e também quando outro longa foi lançado, Don Quixote. Esse é um caso em que só olhar para a capa do filme já basta para qualquer um entender o motivo de ele ter ficado conhecido como uma cópia. Um dos personagens é idêntico ao Burro, o amigo famoso e adorado do Shrek.
E esses dois não são apenas levemente parecidos. O personagem de Don Quixote é simplesmente o burro, só que da cor branca. Ele se chama Rucio e é o protagonista deste longa, tornando-se a montaria do lendário Don Quixote e fingindo ser o seu cavalo. Apesar de a história em si não ser parecida com Shrek, o humor se parece muito com o do filme mais famoso da DreamWorks. Sem contar que esse é um filme que também brinca com histórias antigas, assim como Shrek, já que um dos personagens principais é o próprio Don Quixote. A produção facilmente poderia ser um spin-off oficial de Shrek se tivesse sido feita pela DreamWorks, e isso seria bastante engraçado, porque o Rucio provavelmente seria um primo do burro de Shrek se isso fosse verdade. Really? Wolfo acha mesmo que Peppa Pig seria plagiada apenas por uma série de jogos? Nem pensar. Existem outras réplicas da série por aí. Wolfo é uma das mais conhecidas. Esse desenho vietnamita acompanha um lobinho de 5 anos que, assim como a Peppa, vive brincando com sua família e amigos. O estilo de animação é tão parecido que é fácil pensar que o Wolfo é algum personagem de Peppa. E não foi apenas a gente que percebeu essa semelhança. O estúdio de Peppa Pig chegou até mesmo a processar a produtora de Wolfo, acusando a série do cãozinho de copiar Peppa. Na maioria das vezes, essas cópias passam despercebidas, mas quando as semelhanças são muitas, a cópia pode ser processada por plágio. Por isso, alguns episódios de Wolfo chegaram a ser removidos do YouTube. No entanto, o processo ainda não terminou e está sendo uma briga judicial bem acirrada. Qual será o resultado final da disputa? É realmente difícil de saber, mas o final dessa história pode definir de uma vez por todas se Wolfo é ou não uma cópia de Peppa Pig. Miracle Star. Gumball é um dos desenhos animados mais diferentes e incríveis. Não é à toa que ele até mesmo recebeu uma continuação após tantos anos. E quando uma animação faz tanto sucesso e recebe críticas tão positivas, você já pode esperar que, em algum momento, uma cópia dela vai ser feita em algum lugar do mundo. Foi assim que nasceu Miracle Star. A origem desse desenho é bem curiosa. O programa chinês foi feito para promover uma marca de leite de cabra. Então é claro que o personagem principal é uma cabra. Até aí, tudo bem. O problema é quando você percebe que todo o resto da série foi tirado de Gumball. Os cenários são exatamente os mesmos, os pais da cabra parecem versões alternativas do Ricardo e da Nicole, e ele tem um meio-irmão que, sim, é o Darwin, só que verde. Só que mexer com o incrível mundo de Gumball não foi exatamente a ideia mais inteligente. Porque, ao contrário de programas como Peppa Pig ou Bob Esponja, esse aqui não tem nenhum limite e fez um episódio inteiro sobre a família Watterson encontrando as suas cópias e tirando sarro delas. Esse foi um dos melhores episódios de toda a série, inclusive. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Fred e Coquinho. Bob Esponja não aceitou ter apenas uma cópia e decidiu ter outra réplica bem pior e mais bizarra. Esquilo Intranquilo era apenas um desenho com bastantes semelhanças e que parecia ser mediano. Mas a coisa é diferente com Fred e Coquinho e a Ilha das Frutas. O nome desse desenho é bem autoexplicativo. O seu personagem principal se chama Fred e ele é um coco que vive numa ilha cheia de frutas com vida. Da mesma forma que a Fenda do Bikini é uma cidade cheia de animais marítimos que agem como pessoas. Mas as semelhanças vão muito além, porque o Fred tem praticamente a mesma personalidade do Bob Esponja, só que bem mais exagerada e insuportável. É como se tivessem criado uma versão do nosso querido Mestre Cuca, em que seus piores traços são mais fortes do que o normal, com Fred sempre disposto a irritar os outros por nenhum motivo, diferente do Bob Esponja que tira as pessoas do sério, mas apenas por ser ingênuo e muito otimista. O desenho sofreu muitas críticas negativas por parecer muito com Bob Esponja e também por algo muito mais simples, ele era muito ruim. Até mesmo Rob Paulsen, que interpretou Fred, afirmou que o personagem era um plágio descarado do Bob Esponja. Assim, fica bem difícil defender. Meu nome é Raj. Ben 10 foi um sucesso gigantesco na sua época e continua a ser adorada até hoje, tanto pelos fãs antigos quanto pelos fãs do reboot de 2016, que terminou em 2021. Mas poucos sabem que existe uma versão indiana do desenho, chamada Meu Nome é Raj. A animação é sobre Raj,
um garoto indiano que consegue se transformar em diferentes criaturas sobrenaturais por meio de um cinto mágico. A maioria dos seus inimigos são seres mágicos, demônios e o próprio Rei Demônio. É impossível fazer um desenho sobre um garoto que usa um artefato para se transformar em diferentes seres superpoderosos sem fazer qualquer um se lembrar imediatamente de Ben 10. Apesar disso, quando entramos nos detalhes, dá pra ver que a animação não é uma cópia completa. Enquanto Ben 10 é focado em aliens, Raj prefere explorar a magia e as lendas indianas. Inclusive, Ben 10 sempre passou pela Cartoon Network. E adivinha onde Meu Nome é Raj foi transmitido? Na Cartoon Network Índia, a versão indiana do canal. Ou seja, nem daria para rolar um processo de plágio, porque ambos os desenhos são da mesma empresa, Sanjay e Craig. Sanjay e Craig passou na Nickelodeon entre 2013 e 2016 e foi um programa polêmico. Ele teve um certo número de fãs, mas também foi muito criticado por seu humor esquisito e principalmente por se parecer muito com um dos desenhos mais famosos da Cartoon Network, Apenas um Show. Enquanto Apenas um Show era sobre Mordecai e Rigby, dois amigos que trabalhavam em um parque e viviam se envolvendo em aventuras completamente bizarras, Sanjay e Craig era sobre um garoto e seu amigo Cobra, que também se metiam em aventuras bem estranhas e psicodélicas. Essas duas duplas foram muito comparadas, e o fato de ambos os desenhos terem episódios completamente pirados só aumentava as comparações. Só que Sanjay e Craig veio depois de Apenas um Show, parecendo uma tentativa da Nickelodeon de replicar o sucesso de seu rival, o que talvez tivesse dado certo se Sanjay e Craig tivesse conseguido ser mais único e ter um humor menos forçado. Apesar disso, ainda há algumas pessoas que gostam desse show até os dias de hoje. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!